senhores, vamos a mais nossos vídeos da CC. Nesse faremos o comentário da segunda parte da parte B da prova da SESC relacionada a PM no estado de Ceará no ano 2008. Então, senhores, o texto em que se baseiam essas 4 questões, nós vamos fazer o comentário das 4 questões, ou seja, da 100 a 103 dessa prova. Ele inicia com esse texto. As questões iniciam, dependem desse texto. Bem, senhores, nós temos aí necessidade de fazer a leitura desse conteúdo e aqui no caso as 4 questões citadas. Então, dá uma paradinha no carrego do seu vídeo, tente executá-las para que o aprendizagem seja bem aproveitado. Bem, gente, vamos aqui então à questão de número 100. Se determinado bombom de chocolate recheado com licor, após ingerido, produzir no organismo do indivíduo 0,25 decigrama de álcool por litro de sangue. Para que seja exercido o limite tolerado no Brasil para aplicação de multa, será necessário que o indivíduo ingira mais de 8 bombons. Então, senhores, nós temos aqui o conteúdo aí na condição inicial, né, da condição da lei de tolerância zero, que para haver a condição da lei, aplicação da lei de tolerância zero, o indivíduo tem que ser flagrado exercendo o limite de 0,2 gramas de álcool. A partir, né, de agora, os motoristas flagrados exercendo o limite, excedente, o limite de 0,2 gramas de álcool, o litro de sangue, pagarão uma multa de R$ 957. Então, senhores, com esse dado, nós vamos verificar se realmente os 8 bombons ingeridos são necessários ou excedem esse 0,2. Então, senhores, um bombom, conforme a citação do problema, ele conduz 0,25 decigrama de álcool. 8 que são os bombons ingeridos, eles vão produzir, no caso do nosso sangue, 2 decigramas de álcool. Senhores, para dar uma lembradinha aqui, já que temos 2 grandeiras distintas, decigramas e grama, nós vamos aqui fazer a transformação do 2 decigramas para grama. Então, se estamos em decigramas para grama, senhores, dividimos a quantia por 10, ou seja, nós temos 0,2 decigramas por 8 bombons ingeridos. Então, senhores, conforme a citação do problema, ele cita que será necessário que o indivíduo ingira mais de 8 bombons. Realmente é verdade, porque com 8 bombons ele chega, digamos, ao limite. Só haverá multa após isso. Então, senhores, a afirmação está correta. Senhores, vamos ao 101. Consideramos que uma lata e uma garrafa de cerveja tenham capacidade de 350 ml e 600 ml respectivamente. Então, com o conteúdo de uma garrafa de cerveja, pode-se encher uma lata e mais 70% de outra lata. Então, senhores, com o conteúdo de cerveja, de uma garrafa de cerveja, podemos encher uma e mais 70% da outra. Nós vamos verificar se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Ok? Então, vamos à nossa garrafa. Produzindo 600, ou conduzindo, melhor dizendo, 600 ml, ela tem condições de encher uma lata e ainda sobram 250 ml. Senhores, será que esse 250 ml equivale a mais de 70% de outra lata? Vamos verificar. 350, que é o conteúdo de uma lata, vamos considerar valendo 100%, 250 é o nosso X. Senhores, resolvendo essa equaçãozinha, chegamos ao nosso X, valendo 71,42%. No caso, os 250 ml, eles têm condições de preencherem ou encherem 71,42% de outra lata. Então, realmente é mais do que 70%, a afirmação do problema está certa. Senhores, vamos a 102. Se 3 meses do limite de tolerância em gramas de álcool por litro de sangue do país Y for igual à soma de 25% do limite dos Estados Unidos
com 2/3 do limite da França, o limite de tolerância do país Y será inferior ao da Rússia. Então, senhores, vamos fazer o problema da seguinte maneira. Vamos considerar o limite desse país Y, conforme citado, de um Y. Então, ele está a dizer, conforme, vamos pegar os dados aqui dos limites em relação aos países citados, que é os Estados Unidos, a França e no final a Rússia, né? Vamos então aqui tomar do problema o seguinte: 3/2 do limite de tolerância Y será igual a 25% do limite dos Estados Unidos, limite dos Estados Unidos no caso é o 0,8, mais 2/3 do limite da França. 2/3 do limite da França é o 0,5. Senhores, vamos verificar se a afirmação agora é verdadeira ou falsa. Para isso, vamos isolar aqui o valor desse Y. Então, em outras palavras, resolver a equação em Y. 25% podemos trabalhar com 1/4. E aí, então, senhores, dando uma arrumadinha nessa equação, ficamos com 2/3 do Y valendo 8/15. Senhores, isolando o Y, ficamos com 16 sobre o 45, que dá o 0,35555. Senhores, a hora da verdade, como se diz, o limite do país Y, o limite dele deu 0,355, relacionado à Rússia, que é o 0,3, né? O limite da Rússia. E ele cita aqui no problema que o limite de tolerância do país Y será inferior da Rússia. No caso, senhores, inferior, falso, né? Porque o 0,355 é maior do que o 0,33, que é o limite no caso da Rússia. Podemos então considerar, senhores, que o problema está ou possui uma afirmação errada. Bem, gente, vamos ao 103. Caso a população dos homens de Teresina seja o dobro da população dos homens de Boa Vista, nessa situação, em Teresina, o número de homens que admite dirigir depois de beber mais de 5 latas de cerveja será superior ao triplo do número desses homens de Boa Vista. Então, senhores, vamos aqui armar, primeiro citar que as situações vitais dá problema, né? A população do homem de Teresina seja o dobro da população do homem de Boa Vista, e que 5 latas de cerveja será superior ao triplo desses homens os homens que admitem beber sejam superior ao triplo do número desses de Boa Vista, de Teresina, né? O pessoal de Teresina, com esse acréscimo, seja o triplo. Então vamos verificar, senhor. Tomando aqui Teresina e Boa Vista, nós temos condições de fazer essa tabelinha, e daqui extrai o seguinte: total de homens, conforme citado, vamos considerar os homens de Boa Vista denominados de X, e os homens de Teresina, como é o dobro, vamos considerar sendo 2x. Senhores, em relação aos percentuais, 9,5%, que é o pessoal que admite dirigir depois de 5 latas de cerveja, fica a valer que 19% de X, que é o 9,5 vezes o 2. E aqui, senhores, em relação a Boa Vista, 6,5 de X, é o 6,5x. O triplo deles será 3 vezes o 6,5, que chegamos a 19,5. Então, senhores, ele está dizendo que em Teresina, o número de homens que admite dirigir depois de beber mais de 5 latas de cerveja será superior ao triplo do número dos homens de Boa Vista. Senhor, negativo aqui deu apenas 19, aqui 19,5. Então, podemos dizer, senhores, que a afirmação está errada. Então, gente, valeu, no mais, bons estudos e até a próxima.